Olá pessoal, antes de falar da questão de hoje, eu gostaria que vocês tentassem resolver. É uma questão da CESP, concurso TRT 8ª região, agora de 2016. Diz respeito à entrevista de seleção. E aí o enunciado diz o seguinte: se, em uma entrevista de seleção, o psicólogo pedir ao entrevistado que faça um relato de como agiria em uma dada situação profissional vivenciada, o psicólogo terá realizado uma entrevista do tipo letra A, situacional, que foca no relato para avaliar a possível reação do entrevistado diante de uma situação hipotética de trabalho. Letra B, estruturada, que foca em perguntas padronizadas direcionadas ao entrevistado. Letra C, não diretiva, que prioriza a liberdade do entrevistado em relatar conteúdos de seu interesse. Letra D, semi-estruturada, que, embora seja organizada com base em perguntas padronizadas, permite que o entrevistador faça diferentes tipos de perguntas ao entrevistado. E letra E, descrição comportamental, que focaliza situações reais de trabalho enfrentadas pelo entrevistado. Então, mãos à obra. Então, pessoal, eu trouxe essa questão não por ser uma questão difícil, enfim, mas ela tem algumas particularidades. A primeira delas é que ela apresenta 5 opções com descrição de tipos de entrevistas de seleção, mas a questão ela tem a ver mais com a interpretação do enunciado do que, na verdade, com o conteúdo que é pedido. Tá? Uma vez que ele descreve cada uma das entrevistas, cada um dos tipos de entrevista. Então, chamar a sua atenção, porque realmente, em função da interpretação, você poderia marcar pelo menos 2 opções. Então, vamos pensar juntos a respeito dela. Então, ela diz, se em uma entrevista de seleção, a gente está falando de uma entrevista de seleção, uma entrevista onde o entrevistador está colhendo informações de um candidato a um emprego. O psicólogo pedir ao entrevistado que faça um relato, para ele relatar, de como agiria em uma dada situação profissional vivenciada. O psicólogo terá realizado uma entrevista do tipo. Bom, vou falar com vocês de cada tipo dessas entrevistas aqui. Primeiro ele me deu uma entrevista situacional e ele me diz, foca no relato para avaliar a possível reação do entrevistado diante de uma situação hipotética de trabalho. De fato, a entrevista situacional consiste em perguntar ou pedir que o candidato imagine uma situação hipotética e aí, a partir daí, descreva então o que ele faria. E assim remete o candidato para o plano da idealização, ok? Então, como você agiria em dada situação? Esse é um tipo de entrevista situacional. Na letra B, ele me fala de uma entrevista estruturada, que foca em perguntas padronizadas direcionadas ao entrevistado. Então, a entrevista estruturada, ela tem um roteiro pré-estabelecido, né? E aí o candidato é solicitado a responder questões que foram previamente elaboradas. E as respostas também são fechadas, é uma entrevista totalmente estruturada. Então, é do tipo a resposta múltipla escolha, falso, verdadeiro, sim, não, agrada, desagrada, ou seja, nesse tipo de entrevista, o candidato não tem uma liberdade, então, para discorrer sobre determinado assunto. Na letra C, ele me fala de entrevista não diretiva, que prioriza a liberdade do entrevistado em relatar conteúdos de seu interesse. Então, na entrevista não diretiva, que também são chamadas de entrevistas totalmente livres, ela não especifica as questões, não especifica as respostas. Tá? Elas também são chamadas entrevistas não estruturadas, não diretivas, exploratórias, informais. Ok? Na letra D, ele me fala de uma entrevista semi-estruturada. E ele diz assim, embora seja organizada com base em perguntas padronizadas, permite que o entrevistador faça diferentes tipos de perguntas ao entrevistado. Então, existe um roteiro, mas o entrevistador ele não está limitado a esse roteiro. Ok? As perguntas, algumas perguntas podem ser previamente elaboradas e também permite uma resposta aberta e livre desse candidato. E a entrevista comportamental consiste em pedir, então,
ele me fala aqui, né? Descrição comportamental que focaliza situações reais de trabalho enfrentadas pelo entrevistado. Então, o foco da descrição comportamental são situações reais diferentes da entrevista situacional que coloca uma situação hipotética. Então, ele focaliza situações reais do trabalho enfrentadas pelo entrevistado. A gente pode dizer que diz respeito a uma pergunta que é feita ao candidato, a fim de que ele descreva ações e comportamentos que são bem específicos da sua experiência, da sua carreira. E aí, ao invés de fazer perguntas que remetem ao candidato a situações hipotéticas, né, como na entrevista situacional, o entrevistador formula a pergunta solicitando que o candidato, né, ao candidato que descreva uma situação concreta que ilustre a competência que se pretende analisar. E aí, tendo isso como base, a gente vai lá para o enunciado para verificar o que ele pede. Ele me diz, o psicólogo pede ao entrevistado que faça um relato de como agiria em dada situação profissional vivenciada. Pessoal, e aí que entra o perigo dessa questão. Como é que a gente vai interpretar isso? Esse relato de como ele agiria em uma dada situação profissional vivenciada seria uma situação hipotética, ou o fato dele colocar vivenciada é que realmente esse candidato vivenciou. Então, é esse detalhe que é importante e que é fundamental para que você resolva essa questão. Então, se você interpretar assim, o psicólogo pediu ao entrevistado que faça um relato de como agiria. Como agiria te remete a uma ideia de o que você faria em determinada situação. E se você pensar assim, você vai direto em situacional. Agora, se você tiver um pouquinho mais de cuidado e pensar que o psicólogo está pedindo ao entrevistado que faça um relato de como agiria em uma dada situação profissional vivenciada, e se você entender isso como esse profissional vivenciou essa situação, então não é uma situação hipotética, a gente está então numa entrevista, uma descrição comportamental, ok? Então essa, na minha opinião, é uma questão difícil, não pelo conteúdo, mas pela forma como você vai interpretar esse enunciado, ok? Então, vou dar uma ênfase aqui para a gente matar essa questão. Se, em uma entrevista de seleção, o psicólogo pediu ao entrevistado que faça um relato de como agiria em uma dada situação profissional vivenciada, o psicólogo terá realizado uma entrevista do tipo, bom, se essa situação profissional foi vivenciada, ela foi uma situação real. Logo, a opção correta é que é uma entrevista comportamental, que focaliza situações reais de trabalho enfrentadas pelo entrevistado. Ok, pessoal? Dê um feedback em relação a essa questão, se você compreendeu, se você entendeu diferente, que a gente pode até continuar discutindo um pouquinho sobre ela, porque eu acho realmente que ela é delicada, ok? Se você gostou do vídeo, se essa explicação te ajudou, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo se você quiser, inscreva-se no canal se você não é inscrito, não esqueça de ativar as notificações. E amanhã a gente está aqui de novo, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.